Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Stephen, estou trabalhando a disciplina de matemática com vocês e nós vamos iniciar com uma aula muito importante de geometria, que é, eu diria, uma aula inicial, fala de ângulos. Na sequência nós vamos trabalhar com triângulos também nas próximas aulas e esse seria o nosso pacote de geometria para esse ano por enquanto, tá bom? Vamos começar com esses conceitos básicos aqui de ângulos. Então, o que nós vamos aprender nesta aula aqui? Noção de ângulo, nós vamos definir o que é um ângulo, como ele se comporta, classificação de ângulo também, ângulos adjacentes e relação entre ângulos, que são dois tópicos importantes também, principalmente para os exercícios que nós vamos abordar nesses conteúdos aqui. E alguns exemplos resolvidos, é claro. Eu vou trabalhar aqui alguns exercícios com vocês, vou resolver, vou mostrar para vocês como funciona um pouquinho isso daí, para que vocês tenham familiaridade na hora de resolver os exercícios que eu vou deixar para vocês resolverem em casa, tá bom? Então, vamos começar pelo início ali, conceito de ângulo. Ângulo é toda a região no plano convexa ou não compreendida entre duas semi-retas de mesma origem. Vamos ver o que quer dizer isso aí. Esse é o conceito matemático, né? Mas vamos ver o que isso quer dizer na prática, visualmente. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui dois ângulos representados, tá? Primeiro, um ângulo em uma região convexa. Então, eu tenho uma semi-reta aqui com origem no ponto O, tá? Ela inicia aqui no ponto O, tem essa semi-reta que eu estou apontando, e tem essa segunda semi-reta que também inicia no ponto O. Essas duas semi-retas aqui, elas formam uma abertura que eu vou chamar de ângulo. E esse ângulo aqui, ele é medido em graus, tá bom? Assim como eu meço, por exemplo, a largura ou o comprimento de uma mesa. Vamos dar um exemplo aqui da classe da sala de aula de vocês. Eu posso medir a largura ou comprimento da mesa, daquela classe, em centímetros ou em metro. Aqui, pessoal, como eu estou trabalhando com uma abertura entre duas semi-retas, eu vou medir em graus o tamanho dessa abertura, que pode ser mais fechado ou mais aberto, tá? Aqui eu mostrei um ângulo mais fechado para vocês, que eu chamei ele de alfa. Isso aqui, para quem não sabe, é uma letra grega que a gente chama de alfa. E na outra figura eu mostrei aqui uma região convexa, tá? Que é um ângulo mais aberto aqui, ó. Então, o ângulo pode ser essa abertura pequenininha aqui entre essas duas semi-retas, mas também pode ser a parte inversa dessa abertura, que é uma abertura muito maior, tá? Então, a gente utiliza ângulos para relacionar duas retas ou duas semi-retas e medir a distância que elas estão uma em relação à outra, desde que, é claro, elas se cruzem, tá bom? Na prática, onde é que a gente utiliza isso daqui? Tá? Vamos pensar um pouquinho na prática, né? Porque a matemática é muito abstrata. Bom, imaginem só que essas duas retas aqui sejam muros de um determinado terreno, tá? Eu estou medindo aqui com este ângulo qual é a abertura que esse canto do terreno tem, por exemplo. Onde mais a gente utiliza o conceito de ângulos, pessoal? Por exemplo, os ângulos estão presentes em vários objetos, tá? Mas vou dar um exemplo aqui, ó. A própria classe da sala de aula de vocês que eu falei recentemente. Cada canto dessa classe é representada por um ângulo, tá? No momento que a gente tem um encontro ali de um comprimento com uma largura, a gente tem um ângulo representado naquele cantinho ali, que é a abertura que aquele canto da mesa tem, tá? A gente vai ver em seguida, inclusive, quanto mede esse ângulo aí que a gente tem na classe da sala de aula de vocês. Olha só, como eu disse então, os ângulos são medidos em graus. Por exemplo, determinado ângulo possui medida de 35 graus, tá? Essa bolinha aqui do lado do 35 se lê grau, então 35 graus. Vamos utilizar as letras gregas para nomear os ângulos, que foi o que eu utilizei aqui, ó. Por exemplo, a letra grega alfa, eu chamei esse ângulo convexo de alfa, e esse ângulo não convexo, ou ângulo côncavo também, como a gente chama, eu chamei ele de beta.
Tá? Isso aqui é outra letra grega chamada de beta. Então, para nos orientarmos melhor, vamos considerar os ângulos variando de 0 grau, que é quando as duas semirretas não têm abertura nenhuma entre elas, até 360 graus, que é quando as duas semirretas se afastaram tanto que deram uma volta completa uma em relação à outra. Vamos ver nos desenhos como isso funciona, tá? Olha só. Então aqui, ó, comecei pela formação daquele ângulo nulo, que é um ângulo de 0 grau. Olha só, nós temos duas semirretas e elas estão encostadas uma na outra. Estão vendo? Então não tem abertura nenhuma entre elas. Portanto, a abertura entre elas é 0 grau. Aí, pessoal, nós vamos abrindo, ó, levantando essa reta vermelha aqui, desculpa, essa semirreta vermelha aqui, nós vamos levantando e vai aumentando a abertura entre as duas semirretas. Então, os ângulos vão aumentando. Nós temos 1 grau, 2 graus, 3 graus, 5 graus, 20 graus e assim por diante. Até que nós chegamos aqui, ó, nessa abertura, onde uma reta é vertical e a outra é horizontal. Quando isso acontece, nós dizemos que essas duas semirretas são perpendiculares. O que isso quer dizer? Que elas formam um ângulo reto, que é o mesmo ângulo, pessoal, que nós temos no cantinho da mesa, lá da classe da sala de aula de vocês, por exemplo, tá? Esse aqui é um ângulo reto, ele é um ângulo amplamente utilizado nas coisas do mundo real, vamos dizer assim. Por exemplo, a porta de vocês, da casa de vocês, ela tem forma de retângulo, então os cantos dessa porta formam um ângulo reto. A janela da casa de vocês, se não for uma janela circular, também os cantos da janela vai formar um ângulo reto, tá? Enfim, várias coisas do mundo real formam esse ângulo aqui que a gente chama de ângulo reto. E esse ângulo aqui tem uma medida, tá? Ele tem uma medida de 90 graus. Em seguida a gente vai ver por que é 90 graus. Mas continuando aqui, ó, pessoal, eu posso pegar esse ângulo aqui, essas duas semirretas, e abrir mais ainda, ir aumentando o valor desses ângulos, ó. Estou aumentando, estou esticando ali uma em relação à outra, até que eu vou chegar aqui, ó, nesse momento que eu estou apontando para vocês, que é quando as duas semirretas ficam alinhadas, estão vendo? E aí, pessoal, eu tenho um ângulo aqui que eu chamo de ângulo de meia volta. Por quê? Porque eu tenho a metade de uma volta daqui até aqui, né? Então é um ângulo de meia volta que é representado, aliás, é medido por 180 graus, tá? Percebam que tem uma relação, né? Aqui eu tenho um ângulo reto, que é 90 graus, e aqui eu tenho um ângulo de meia volta, que é 180 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ângulo de meia volta é o dobro do ângulo de 90 graus, que a gente também chama de ângulo de 1/4 de volta. Então, 1/4 de volta, 90 graus, meia volta, 180 graus. E posso continuar abrindo mais estas retas aqui, uma em relação à outra, e ir aumentando os ângulos. Olha só como é que vai ficar, ó. Então, vou abrindo aqui, ó, abrindo, vou chegar aqui nesse ângulo, que é um ângulo de 270 graus. Não se preocupem com os números, depois a gente tem uma tabelinha ali que eu vou mostrar para vocês, tá? É um ângulo de 270 graus, também chamado de 3/4 de volta, né? Que 1/4 de volta, meia volta, 3/4 de volta, tá? E continua aumentando esse ângulo, até que, pessoal, essas retas se encontram de novo. Percebam que aqui a reta vermelha estava em cima, no 0 grau, fez toda a volta, ó, e foi parar aqui embaixo da reta preta. E aí eu completei uma volta. Professor, posso continuar fazendo essa semirreta vermelha girar em torno da outra? Pode. Mas aí os ângulos acabam se repetindo, né, pessoal? A gente volta para a situação inicial aqui e os ângulos começam a se repetir, se formar igualmente ao que a gente tinha feito antes, tá? Por isso que nós vamos considerar os limites aqui, ó, de quando as duas retas estão juntas e não tem abertura nenhuma, até completar uma volta inteira, uma em relação à outra, tá? Nós vamos considerar esses limites aí. Nós vamos considerar que as duas retas fechadas representam 0 grau e depois de dar uma volta completa,
o total vai ser de 360 graus. Mas por que 360 graus? Por convenção, tá, pessoal? Nós dizemos que uma volta completa tem 360 graus de medida, tá bom? Até por isso que nós temos ali meia volta 180, um quarto de volta 90, porque é uma relação matemática, né? Que eu vou mostrar aqui, ó. Perceba que podemos dividir uma volta em 4 partes iguais, que foi o que eu já estava mostrando ali. Se uma volta representa 360 graus, então meia volta representa 180 graus, um quarto de volta representa 90 graus e 3 quartos de volta representa 270. Tá? Só pegar o 360 e dividir em 4, que dá 90. Então, aqui, ó, olhando o desenho fica mais fácil. Aqui, um quarto de volta 90 graus, um ângulo de meia volta 180 graus, um ângulo de 3 quartos de volta 360 graus, aliás, desculpa, 270 graus, e um ângulo de volta completa, ou volta inteira, é um ângulo de 360 graus, tá? Uma relação matemática de divisão, só isso. A partir desse raciocínio, construímos a classificação dos ângulos conforme a sua medida. Ou seja, a gente vai dar nomes para os ângulos conforme as medidas que eles tiverem. Porque alguns ângulos têm nomes específicos. Quais são? Ó, esse aqui eu já falei para vocês, o ângulo nulo. É quando as retas não têm abertura nenhuma entre elas. É o ângulo de 0 grau. Ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo compreendido entre 0 e 90 graus. Tá? Aqui eu coloquei, ó, 0 grau menor do que alfa, menor do que 90. Eu chamei esse ângulo de alfa, né? Então, um ângulo agudo, alfa, é qualquer ângulo que esteja entre 0 e 90 graus. Ele não pode ser 0 grau, tá? Porque 0 grau é um ângulo nulo, e ele também não pode ser 90 graus, porque o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, como eu estou mostrando aqui. Então, é qualquer ângulo que esteja entre 0 e 90. Por exemplo, o ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 20, o ângulo 25, o ângulo 89, são ângulos agudos, tá? Percebam também que o ângulo nulo é um ângulo único, é só o ângulo de 0 grau. O ângulo reto, ele é um ângulo único também, é só o ângulo de 90 graus. Agora, ângulo agudo, nós temos vários ângulos agudos, como eu disse para vocês, né? O 1, o 2, o 5, o 20, o 89, tem vários ângulos agudos. Então, agudo tem vários tipos, aliás, tem várias medidas de ângulos, tá? Não é um ângulo único como o ângulo nulo ou ângulo reto. Ângulo obtuso é qualquer ângulo que esteja entre 90 e 180 graus, tá? Então é maior do que 90, mas menor do que 180. Por quê? Porque o ângulo de 180 é chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta, como eu mostrei para vocês antes. Ângulo côncavo é um ângulo que é maior do que 180 graus, mas menor do que 360 graus. É um ângulo côncavo. E por fim, um ângulo completo, ou ângulo de uma volta, é aquele ângulo de 360 graus, quando a gente fechou uma volta completa, tá bom? Ângulos adjacentes e relação entre ângulos, esse aqui é o próximo tópico do conteúdo. Adjacentes, então, são ângulos que possuem o mesmo vértice e um lado comum, mas não podem ser sobrepostos, tá? Eles não podem estar um dentro do outro. Então, esses dois ângulos aqui, ó, o azul e o vermelho, são dois ângulos diferentes que são adjacentes. Por que eles são adjacentes? Porque eles estão juntos um do outro. É isso que quer dizer adjacente, significa junto. Então, o ângulo azul e o ângulo vermelho estão juntinhos, colados um no outro, eles são adjacentes por este motivo. Agora, se o ângulo vermelho, por exemplo, tivesse se sobrepondo ao ângulo azul, tivesse pelo menos algum pedacinho dele dentro do ângulo azul, já não seriam adjacentes, tá? Então tem que tomar cuidado com esse conceito. Adjacente é junto, não um dentro do outro, tá bom? Sem trocadilhos, por favor. Relação entre ângulos. A partir desse conceito de ângulos adjacentes também, nós estabelecemos algumas relações entre ângulos. Não se preocupem, a gente vai trabalhar só 3 relações, tá? Não vai ter que lembrar de muita coisa, que nem lá na classificação dos ângulos, que são só 3. Quais são elas? Ângulos complementares. Essa daqui, pessoal, é a parte mais importante dessa aula de hoje. Então, prestem bem atenção, porque isso aqui é o que vai cair nos exercícios. Ângulos complementares são aqueles que juntos formam 90 graus. Então, percebam aqui, ó, que nós temos aquele ângulo reto, que eu falei para vocês, ângulo de 1/4 de volta,
igual ao ângulo do cantinho da mesa lá da classe de vocês. E nós temos dois ângulos aqui dentro, o ângulo azul e o ângulo vermelho. Percebam que juntos o ângulo azul e o ângulo vermelho formam 90 graus. Tá? Ou seja, eles são ângulos complementares, eles se complementam para chegar a 90 graus. Juntos eles formam 90 graus. Tá bom? Olha só, por exemplo, um exemplo prático. Os ângulos de 30 graus e 60 graus são complementares. Por quê? Porque 30 mais 60 dá 90 graus. Querem outro exemplo? Vou pegar ali o ângulo de 10 graus e o ângulo de 80 graus. São ângulos complementares. O ângulo de 45 graus e o ângulo de 45 graus. Percebam que 45 mais 45 dá 90 graus. Por isso, 45 graus e 45 graus também são complementares. Tá? Então, complementar, juntos formam 90 graus. Só lembrar disso. Ângulos suplementares, segunda classificação, são aqueles que juntos formam 180 graus, ou seja, formam um ângulo que eu chamei de ângulo raso, ou ângulo de meia volta. Tá bom? Exemplo aqui, ó, os ângulos de 10 graus e 170 graus são, aqui está errado, né? Complementares, são suplementares, desculpa, tá? Aqui não é complementares, suplementares. Pois 10 mais 170 dá 180 graus. Querem outro exemplo? O ângulo de 100 graus e o ângulo de 80 graus também são suplementares. Ou então, o ângulo de 90 graus e o ângulo de 90 graus também são suplementares, né, pessoal? Existem várias relações aí de ângulos suplementares. Basta que juntos eles formem 180 graus. E a terceira e última classificação que a gente vai trabalhar aqui são ângulos opostos pelo vértice. O que é isso, pessoal? Bom, são ângulos que a gente forma a partir da intersecção de duas retas. Então, olha só. Tracei uma reta preta aqui, outra reta preta aqui, tá? Elas estão se cruzando nesse ponto e formando quatro ângulos aqui. Ângulo A, B, C e D. Quatro ângulos, tá? Percebam que ângulos opostos pelo vértice, eles são o que diz a própria definição, opostos pelo vértice. Aqui no meio, ó, nós temos o vértice desses quatro ângulos. Percebam que o ângulo A ele é oposto pelo vértice ao ângulo B, nessa relação. E o ângulo C ele é oposto pelo vértice ao ângulo D. Tá, professor, mas e daí? O que tem isso? O que tem? Que ângulos opostos pelo vértice têm mesma medida. Então, se esse ângulo A, por exemplo, vale 30 graus, o ângulo B também vale 30. Se o ângulo C vale 100 graus, então o ângulo D vale 100 graus também, porque são opostos pelo vértice, tá? Sempre acontece isso? Sim. Sempre que nós tivermos dois ângulos opostos pelo vértice, as medidas serão iguais. Tá bom? Então, por exemplo, ali, né, o ângulo A e o ângulo B são opostos pelo vértice, então possuem a mesma medida, assim como os ângulos C e D. Agora sim, a parte importante aqui, né, que é o que vai amparar vocês para resolver os exercícios que eu estou deixando. Exemplos resolvidos. Olha só. Primeiro exemplo. Encontre os valores de x e y em cada figura. Então, aqui ó, nós temos que encontrar o valor de x e aqui nós temos que encontrar os valores de x e de y também. Tá? Vamos começar com essa figura aqui. Então, nós sabemos que os ângulos x e 71 são ângulos complementares, ou seja, juntos esses dois ângulos aqui formam 90 graus. Tá? Então, eu vou dizer que x, o ângulo x, mais 71 graus, juntos dão 90. E vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau aqui, bem simples, tá? Como é que resolve, então, para quem não lembra? Só isolar o x. Pega esse 71 que está somando e joga para lá subtraindo, ó. Então, vai ficar x igual a 90 graus menos 71 graus, x igual a 19 graus. Então, aqui é 19 graus, tá? Percebam que 19 mais 71 fecha os 90 mesmo. Agora vamos para cá, ó. Vamos resolver isso aqui e tentar encontrar os valores de x e de y. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, ó, eu vou determinar o valor de y aplicando a relação que a gente trabalhou de ângulos suplementares. Tá? Vamos desconsiderar essa parte da reta aqui que tem o x. Vamos considerar só esse ângulo grande aqui, ó, que é composto pelos 125 graus e o y junto.
percebam que isso daqui é um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então, os 125 graus e o y são suplementares, ou seja, juntos eles formam 180 graus. Portanto, y mais 125 é igual a 180 graus. Para eu encontrar o valor de y, é só resolver essa equação. Ó. Isolo o y vai ser 180 menos 125, que é 55 graus. Tá, professor? E o valor de x? O valor de x, pessoal, é o mesmo que o valor de y. Por quê? Porque x e y são opostos pelo vértice. Estão vendo? Olha só, o x e o y são opostos pelo vértice. Então, se o y eu já descobri que vale 55 graus, o x também vai valer 55 graus, tá? Professor, e se eu quiser encontrar o x primeiro, eu posso deduzir que o x mais o 125 dá 180 graus. E aí eu descubro que o x vale 55. Também pode, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Aqui eu encontrei o valor de y primeiro, mas poderia ter calculado o valor de x primeiro e ia dar a mesma coisa. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Exercício 2. Qual o complemento de 25 graus e o suplemento de 130 graus? Bom, aqui eu não estou falando daquela suplementação que vocês tomam para ir à academia, tá? Aqui a gente está falando de ângulos suplementares. Muito cuidado com isso. Então, olha só. Complemento de 25 graus. O complemento, pessoal, é o que falta para ele chegar em 90 graus. Então, o complemento dele vai ser 65 graus. Por quê? Porque 65 graus mais 25 graus dá 90. Como é que eu descubro o complemento dele? Pega 90, que é o ângulo reto total, e tira os 25 para encontrar o complemento dele. Então, 90 menos 25 dá 65 graus. Tá bom? Agora, o suplemento de 130, como é que eu faço? O raciocínio é semelhante, né? Pega 180 e tira 130 graus para encontrar o suplemento dele, que vai dar 50 graus. Por que 50? Porque 130 mais 50 dá 180. Então, se eu quero encontrar o suplemento de um ângulo, pega 180 graus e tira esse ângulo. 180 menos 130 dá os 50 graus. Se eu quisesse, por exemplo, encontrar o complemento de 89 graus. Bom, complemento de 89 graus vai ser 90 menos 89 graus, que dá 1 grau. Se eu quisesse encontrar o suplemento de 15 graus, bom, é 180 menos 15 graus, que vai dar 165 graus. Então, o suplemento de 15 é 165. Tá bom? Fácil, né? Tranquilo. Mas não se preocupem que vai complicar um pouco. Olha só. Encontre o ângulo correspondente a cada uma das situações problema. Pessoal, aqui muita atenção, tá? Além de estar trabalhando com ângulos, nós estamos trabalhando com modelagem matemática. Nós vamos pegar estas questões aqui e vamos modelar as equações a partir delas. Tá bom? Então, olha só. Olha o que está dizendo a questão. Qual o ângulo cuja medida é igual ao seu complemento menos 30 graus? Eu sei quanto vale esse ângulo, eu não sei quanto vale. Tá? Eu sei quanto vale o complemento desse ângulo, também não sei quanto vale. Então, eu vou dizer que eles valem x, porque eu não sei qual é o valor nem do ângulo nem do complemento dele. Então, eu vou dizer que o ângulo vale x, ele é uma incógnita. E aí vem a equação do primeiro grau que a gente vai montar, né? Eu estou dizendo que um ângulo, que eu não sei quanto vale, é x, é igual à medida do seu complemento menos 30 graus. Tá, professor, mas se eu não sei o ângulo e também não sei o complemento, eu vou ter que usar uma letra x para o ângulo e outra letra, por exemplo, uma letra y para o complemento dele? Não, pessoal. Não preciso usar um x e um y. Por que não? Porque embora eu não saiba quanto vale o ângulo e nem quanto vale o seu complemento, eu sei que tem uma relação entre o ângulo e o complemento, que é a relação que eu falei para vocês aqui. Ó. Olha aqui, eu falei que o complemento de um ângulo é 90 menos esse ângulo. Então, o complemento de 25 é 90 menos 25. O complemento de 10 é 90 menos 10. O complemento de 2 é 90 menos 2. Ou seja, o complemento de x, pessoal, vai ser 90 menos x. Então, o ângulo vai ser x e o complemento dele vai ser 90 menos x. Tá bom? Posso escrever algebricamente tanto o ângulo quanto o complemento dele, sem saber o valor numérico, que é o que eu vou descobrir depois. Então, vamos modelar a equação. Está dizendo que um ângulo, x,
é igual ao seu complemento, ou seja, 90 menos x, menos 30 graus, ó, menos 30 graus ainda. Montei a equação, x igual a 90 menos x menos 30. Agora é só resolver, né, pessoal? Para quem não lembra, pega esse x que está subtraindo e joga para lá somando, para separar, né? Do lado esquerdo da equação fica x, do lado direito os números. Então, x mais x igual a 90 menos 30. X mais x, ó, é 2x, porque 1x mais 1x dá 2x, e 90 menos 30, todo mundo sabe que dá 60. Esse 2 que está multiplicando o x, joga para o outro lado dividindo 60. Então, x vai ser 60 dividido por 2, e todo mundo sabe que 60 dividido por 2 é 30, né, pessoal? Bom, resolvi a questão. Já sei que esse ângulo aqui, ó, vale 30 graus. Mas o que eu vou fazer? Isso não é necessário nos exercícios que vocês façam, tá? Mas quem quiser, fique à vontade. O que eu vou fazer? Eu vou testar se esse ângulo é mesmo 30 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele aqui na situação problema para ver se dá certo. Está dizendo que esse ângulo, ó, 30 graus, é igual à medida do complemento dele menos 30 graus. Vamos ver se dá certo? Olha aqui, ó. Um ângulo é 30, como a gente encontrou aqui. O complemento dele, então, vai ser 60, né? Porque 30 mais 60 dá 90. Está dizendo que esse ângulo de 30 é igual ao complemento dele, que é 60 menos 30 graus. Dá certo aqui? Sim, né? 30 graus é a mesma coisa do que 60 menos 30. Então, fechou, ó. Meu teste fechou, quer dizer que eu respondi corretamente. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Qual o ângulo cujo dobro de sua medida é igual à metade do seu suplemento? Bom, agora vamos usar o mesmo raciocínio, tá? Que a gente usou antes. Se o complemento de um ângulo é 90 menos esse ângulo, então o suplemento do ângulo vai ser 180 menos o ângulo, né? Eu não sei quanto vale o ângulo aqui, então eu vou dizer que ele vale x. Mas eu sei que o suplemento dele vai ser 180 menos x. Tá? O mesmo raciocínio que eu usei antes. Agora vamos para a questão, ó. O dobro da medida de um ângulo. Como é que eu represento o dobro da medida de um ângulo? Bom, se o ângulo é x, o dobro do ângulo vai ser o dobro de x, ou seja, 2x, né, pessoal? O dobro do ângulo, 2x, é igual a metade do seu suplemento. Então, o suplemento é 180 menos x, a metade disso é só dividir por 2, né? 180 menos x dividido por 2, tá? Agora vamos resolver isso aqui. Como é que eu resolvo? Primeira coisa é pegar esse 2 que está dividindo aqui e jogar para cá, multiplicando, tá? Então, jogo para cá multiplicando, vai ficar 2x vezes 2 igual a 180 menos x. 2x vezes 2 dá 4x, tá? Igual a 180 menos x. Esse menos x joga para cá, somando, vai ficar 4x mais x igual a 180. 5x igual a 180. X igual a 180 dividido por 5, que dá uma divisão exata, tá, pessoal? Então, x vai ser igual a 36. Tá bom? Então, o ângulo aqui, ó, cujo dobro da medida é igual a metade do seu suplemento, é o 36 graus. Vamos testar? Vamos lá, então. Ó. O ângulo é 36 graus. O suplemento dele é 144, né? Porque 36 mais 144 dá 180. Ou 180 menos 36 dá 144. O dobro do ângulo, então, vai ser 2 vezes 36, que é 72. E a metade do suplemento vai ser 144 dividido por 2, que também é 72. Fechou nosso teste, né, pessoal? Certinho. Tranquilo. Isso aqui é um pouquinho mais difícil de fazer, né? Mas eu acho que essas questões elas são mais difíceis de modelar, quer dizer, de encontrar a equação do que de resolver a própria equação, né? Muito bem, questão 4 e última questão que eu vou resolver aqui, tá? Olha só, determine os valores de x e y conforme a figura abaixo. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar o conceito de ângulos opostos pelo vértice. Olha só, eu tracei duas retas e eu tenho 4 ângulos. O ângulo y aqui embaixo é igual ao ângulo y aqui em cima, desculpa. E o ângulo 3x menos 2 graus, desse lado, aqui do lado esquerdo, é igual ao ângulo x mais 20 graus do lado direito, tá bom? Então, como é que eu resolvo isso aqui? Parece meio difícil, né, pessoal? Não tem muito número aqui, é só x e y, mas o que eu vou adotar como estratégia para resolver? Eu vou igualar esse ângulo 3x menos 2 graus a esse ângulo x mais 20, porque eles são iguais, né? Eles são opostos pelo vértice.
Então, olha só como é que vai ficar 3x menos 2 igual a x mais 20. Esse daqui igual a esse daqui. E vou resolver essa equação para encontrar o valor de x. Então, resolvendo a equação, ó, pega esse x que está aqui positivo, joga para cá subtraindo, 3x menos x. Pega esse 2 que está subtraindo e joga para cá somando, 20 mais 2. 3x menos 2 é 2x, 20 mais 2 é 22. Então, 2x igual a 22. X igual a 22 dividido por 2, né? Esse 2 vem para cá dividindo. X igual a 11. Agora que eu tenho o valor de x, eu posso encontrar o valor desse ângulo e o valor desse ângulo também. É só jogar o 11 aqui no lugar do x, né? Vamos fazer isso? Então, aqui, ó, 3 vezes 11 menos 2, ó, 3 vezes 11 menos 2, igual a 33 menos 2, que é igual a 31 graus, ó. Esse ângulo aqui, então, vale 31 graus. Esse aqui também tem que valer 31, né, pessoal? Porque ele é igual. Vamos testar, ó. Então, pega o 11 e joga aqui, ó. 11 mais 20 é igual a 31 também. Então, esses ângulos aqui valem 31 graus. E agora, como é que eu encontro o valor de y? Bom, muito simples, né, pessoal? Se eu tenho o valor de x, que é 31 graus, e o ângulo 3x menos 2 com o ângulo y junto forma um ângulo de meia volta, ou ângulo raso, quer dizer que eles são suplementares, né? Isso quer dizer que esse ângulo y mais esse ângulo 3x menos 2 tem que dar 180 graus. Ou ainda, o ângulo y junto com esse ângulo x mais 20 tem que dar 180 graus também. Posso usar qualquer uma das duas aqui para encontrar o valor, tá? Então, olha aqui, ó. Até fiz o desenho, ó. Aqui é 31 graus, aqui é 31 graus. Então, o ângulo y ele vai ser o suplemento de 31 graus. O suplemento de 31 graus, ó, então vai ser 180 menos 31 graus, que é 149 graus. Bom, a nossa aula de hoje foi isso. Espero que tenha ficado claro. Tenha conseguido ilustrar bem o conteúdo aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Não hesitem em falar comigo. Estou aqui para ajudar vocês. Um abraço a todos e até a próxima.